Bem-vindos, caros amigos, a esta sessão de Faça Seu Melhor no Ministério da semana de 14 a 20 de novembro. Nesta semana, estaremos considerando ideias e comentários para o vídeo da revisita e também ideias para as designações da revisita. Nessa semana, teremos 2 apresentações dessa designação. Esperamos que as ideias apresentadas nesse vídeo sejam de utilidade a cada um de vocês, para que possam preparar seus comentários e designações. Dito isso, passemos então para a primeira parte, que trata-se de uma consideração do vídeo da primeira revisita com algumas participações da assistência. Durante essa parte, os irmãos vão perceber que aparecerão 3 perguntas e a seguir listamos as respostas para elas. A primeira pergunta que vai aparecer é: como você responderia se o morador dissesse: acho que esse texto está falando de como vai ser a vida no céu? Se a pessoa nos fizer essa pergunta, podemos raciocinar com ela ao dizer que, em primeiro lugar, o texto de Apocalipse 21, 3 e 4 começa com as palavras: a tenda de Deus está com a humanidade. E a humanidade vive onde? Na Terra. Um segundo ponto é que essa promessa fala de um mundo em que a morte não existirá mais. Isto é, um mundo em que houve morte, mas ela desapareceu. E no céu, nós sabemos que nunca houve morte, mas aqui na terra, sim. Em nossos dias existe a morte. Ao usar esses 2 pontos, a pessoa entenderá de forma clara que a promessa divina de uma vida melhor se cumprirá aqui na Terra. A segunda pergunta que temos no vídeo é: que texto você poderia mostrar para um morador na próxima conversa? O primeiro texto seria Romanos no capítulo 15 e o versículo 4. Porque esse texto responde à pergunta que ficou pendente na primeira conversa. Esse texto fala sobre o que pode nos ajudar a entender a Bíblia. É considerar todas as coisas que foram escritas antes. E essas coisas foram escritas para a nossa instrução, para que pudéssemos ter esperança. Um segundo texto que preparamos e que deixamos como sugestão é o texto de Deuteronômio, no capítulo 30 e o versículo 11. Esse texto nos ajuda a explicar para a pessoa que a Bíblia não é difícil de entender. E nós podemos conhecê-la porque o seu autor, Jeová Deus, confirma isso neste versículo. Passemos agora para a terceira pergunta do vídeo. Como você poderia oferecer a brochura Seja Feliz para o morador? Eu lhe diria que seria difícil para nós raciocinar sobre esses textos por conta própria. Por isso, gostaria de lhe oferecer esta brochura, que não substitui a Bíblia, mas nos ajuda a entender o que ela realmente ensina. Daí, poderíamos mostrar para o morador a lição 1, no ponto 6, debaixo do tema: podemos entender a Bíblia com a ajuda de outra pessoa. Assim, podemos mostrar como pessoas no mundo inteiro têm aprendido o que a Bíblia diz através de um curso
da Bíblia que as testemunhas de Jeová fazem com ela. Então, podemos oferecer o curso bíblico para o morador. A segunda. Agora, passaremos para a revisita. Olá! Prazer em vê-lo novamente. Como você tem passado? Olá! Até agora estou bem. E você, como está? Tudo bem. Como a gente tinha combinado, veremos a resposta à pergunta sobre quais as promessas que a Bíblia tem que podem nos dar esperança. Hoje eu quero destacar para você uma promessa que surpreendeu muitas pessoas e que se encontra aqui em Apocalipse, no capítulo 21, nos versículos 3 e 4, que dizem: segundo esse texto, qual é uma das grandes causas de tristeza e dor hoje em dia? Pelo que disse aí, é a morte. Exatamente. Esse inimigo cruel, por assim dizer, é a principal causa de tristeza para a humanidade. Ninguém pode ser poupado, mas apesar disso, segundo o texto, que promessa a palavra de Deus nos dá aqui? Que a morte não vai existir mais? Sim, exatamente. A maior causa de sofrimento no mundo vai desaparecer. E se a morte desaparecer, o que isso significaria para todos nós? Que ninguém mais teria que morrer? Exatamente. E essa é a promessa que Jeová Deus, como você acabou de ver, nos dá por meio da Bíblia. A Bíblia contém muitas outras promessas que têm ajudado as pessoas a encontrar esperança. Olha, eu achei muito interessante. Mas antes de ir embora, eu gostaria de lhe dar esse cartão de contato. Aqui, ele o direciona para um site, o jw.org, que é o site oficial das Testemunhas de Jeová, para que você saiba um pouco mais sobre nós. E também responde perguntas como a que estamos vendo hoje, através da Bíblia. Como, por exemplo, por que nós morremos? Olha, eu nunca tinha me perguntado o porquê. Bem, nesse site você encontrará a resposta. E você também vai encontrar publicações baseadas na Bíblia, vídeos cobrindo vários assuntos e informações sobre quem são as testemunhas de Jeová. Aqui está o cartão. Muito obrigado. Quando eu tiver um tempo, vou dar uma olhada no site. Combinado, então. Agora, vamos considerar a revisita Designação 2. Para essa parte, vamos usar o assunto da revisita que aparece na seção Conversas sobre a Bíblia. Convide a pessoa para uma reunião e use o vídeo O que acontece em um salão do reino. Depois, comente algo sobre o vídeo. Bom dia! É um prazer reencontrá-lo. Como tem passado? Bem, tudo está bem comigo. E com você? Tudo bem também. Como nós tínhamos combinado, hoje eu voltei para vermos a resposta à pergunta sobre as promessas que a Bíblia tem e que podem nos dar esperança. Esse é um bom momento para a gente conversar? Claro que sim. Na verdade, eu estava pensando mesmo nessa pergunta. Que bom! Olha, quando alguém descobre que a Bíblia contém muitas promessas, elas têm o desejo de saber quais são. E, de fato, existam muitas promessas,
A maioria das pessoas fica impressionada com essa maravilhosa esperança que está registrada aqui, em Apocalipse, no capítulo 21, 3 e 4, que eu gostaria que você lesse. Tudo bem, o texto diz: Obrigado por sua leitura. Pelo que você conseguiu entender, qual é uma das causas de tristeza e dor que nós temos hoje? Bem, a morte. Exatamente. E esse inimigo cruel, por assim dizer, é a principal causa de tristeza para a humanidade. Nenhum de nós pode se livrar dele. Mas apesar disso, que promessa a palavra de Deus nos dá aqui nesse versículo? Que a morte não existirá mais. De fato, a maior causa de nosso sofrimento desaparecerá. Você consegue imaginar como seria a vida se não existisse a morte? Com certeza seria maravilhoso poder viver para sempre ao lado das pessoas que a gente ama. Realmente, será então maravilhoso quando essa promessa de Deus se tornar realidade. Mas essa é apenas uma das muitas promessas que a Bíblia tem. Talvez você esteja se perguntando: o que pode nos ajudar a entender a Bíblia? Posso lhe mostrar a resposta a essa pergunta em uma outra ocasião? Por mim, tudo bem. Pode ser nessa mesma hora, em um outro dia. Perfeito! Mas antes de ir embora, eu queria convidá-lo para as nossas reuniões que estamos realizando pela internet. Você já esteve presente em alguma das nossas reuniões? Na verdade, eu fui uma vez só, mas já tem muito tempo. Olha, eu tenho comigo aqui esse pequeno vídeo. Nele você vai ter uma ideia de como são as nossas reuniões. E eu quero que você assista. O que você gostou desse vídeo? Olha, eu achei muito interessante, mas o que mais surpreendeu é que lá não se faz coletas. Isso não acontece nas igrejas onde eu já fui. Isso mesmo. E se você tiver visto com atenção, o que todos os lugares onde há as reuniões têm em comum? Olha, outra coisa que eu vi é que lá todas as pessoas usam a própria Bíblia. Exatamente. A Bíblia é a nossa principal ferramenta. E nós sempre tentamos representar Deus de forma digna. Você gostaria de estar presente em uma próxima reunião? Sim, eu gostaria muito. Quando são as reuniões de vocês? Olha, as nossas reuniões são no dia à noite. Então, eu lhe direi mais tarde como você pode ir até as reuniões. Está bem assim? Claro, por mim tudo bem. Queridos amigos, estas foram as sugestões que preparamos para a parte de Faça seu melhor no ministério da semana de 14 a 20 de novembro. Esperamos de coração que essas partes os ajudem a se prepararem melhor e a louvarem a Jeová, fazendo o seu melhor no seu serviço sagrado a Ele. Que Jeová os abençoe hoje e sempre. Nos vemos no próximo vídeo.